Olá pessoal, mais um Agatha na RL para vocês hoje. Já peço para se inscrever no canal quem não tiver inscrito, ativar o sininho das notificações para receber os vídeos dos quadros quando são postados e dar aquele like esperto, assim o YouTube entende que o canal é interessante. O canal aqui é música, entretenimento e vida virtual através da plataforma Second Life e também minha vida RL. Estou aqui mostrando a minha cara. Tô me achando meio esquisita, mas vai esquisito mesmo. Então esse vídeo eu vou mostrar para vocês meus dotes de artesã. Eu vou transformar esta peça aqui, tá? E vocês vão acompanhar. O que é isso? Gente, isso aqui é uma frigideira, só que é aquela frigideira estilo esmaltada, que gruda com uma beleza as coisas aqui. Essa frigideira eu ganhei da minha irmã, quando ela veio aqui. Ela trouxe pra mim. Eu usei ela um tempo quando eu me mudei pra cá, pra casa, né? Que ficou guardada. Então, eu usei ela um pouco. Mas não dava pra fazer ovo. Se quiser fazer ovo frito, grudava tudo. Então, eu usava pra fritar algumas coisinhas que não fosse o ovo, porque o ovo grudava, né? E ela tinha um cabinho, né? Que é essa parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, né? O cabinho, né? Aí, com o tempo de uso, a frigideira aconteceu o quê? O cabo quebrou e ficou isso aqui. E aí você vê, na realidade dá pra perceber que ela não foi muito usada. E eu comecei a usar ela como uma forminha opcional pra fazer coisinhas no forno e até na airfryer. E aí, mas só que é o seguinte, eu acabei começando a botar ela aqui na minha cozinha. Antes da reforma da cozinha, eu comecei a colocar coisas aqui, por exemplo, limão, que aqui a gente às vezes compra o limão, que é o limão Haiti, que é aquele Tahiti, não sei, que é o verde, né, que a gente compra normalmente. Ou então o limão aqui da chácara, que aqui eu não sei o nome que eles levam, eu conheço como limão galego. Eu vou mostrar pra vocês qual é o limão que tem aqui na chácara. Pera aí. Então, o limão que tem aqui na chácara é esse aqui, ó. Ele tá maduro, aí ele fica com a casca amarela. Ele quando tá com a casca verde, é azedo que só. Quando ele tá assim, ele tem uma acidez de limão, mas ele não é tão azedo, mas também não é doce. Tem gente que fala que acha ele doce. Fala que foi uma laranja que não deu certo. E ele por dentro, ele é amarelo, mas ele é cheio de caroço. Eu conheço como limão galego. E você, na sua região, conhece esse limão como? Ponha nos comentários, tá? Que eu quero saber onde você mora, qual é a sua região, no caso, né? E como que você conhece esse limão. Então eu começo a pegar lá e o limoeiro fica perto do canil. Então quando eu pego, eu começo a botar, eu pego pelo menos uns 8. E aí eu boto aqui, fica ali em cima da bancada, agora com a reforma da cozinha, né? Vai ficar na bancada mesmo. Então, ou então quando eu vou no sacolão, ou até no mercado mesmo, compro cabeça de alho, aí antes de eu descascar o alho e pôr no meu potinho na geladeira, que eu faço isso, tá? Eu deixo já descascado na geladeira. Eu coloco aqui, né? E às vezes eu uso isso daqui até para tirar as cascas e botar a casca aqui para jogar no lixo. Ou seja, é uma coisa multiuso, virou uma travessinha. Mas preta, assim, tudo bem. Minha bancada agora, como vocês viram no vídeo, é preta. Eu vou botar isso aqui e não aparece. Então eu quero reformar isso aqui. Então vamos customizar. E eu já tenho aqui o material, que é o primer, para poder passar nesse metal. Eu vou pintar por dentro e por fora. Não vou tirar isso daqui, não consigo. Então vou deixar, tá? Então já tenho o primer. E vou pintar primeiro de branco. E depois eu vou fazer um conjunto que eu tô fazendo aqui direto. Eu vou pintar nessa cor aqui, que embora a embalagem era branca, ela chama ocre, que é esse corante aqui. Ocre, tá? Que eu comprei. E aí misturei na tinta branca, que é a mesma tinta, gente, que eu usei na reforma dos meus móveis embaixo da pia aqui da minha cozinha. Eu já tenho um outro negócio que eu reformei, mas eu não fiz vídeo. E vou mostrar pra vocês como é que ficou. Bom, eu tenho essa bandejinha de MDF que eu tenho há muito tempo, tá? E ela foi reformada depois da reforma da cozinha. Aí eu pintei ela de ocre, toda ela de ocre. Aí aqui eu fiz o acabamento em preto. E aqui dentro é um contact, o mesmo que tá no gaveteiro, né? E aqui eu coloquei, gente, um detalhe em macramê. No caso eu fiz uma trança mesmo. No caso aqui, acho que foi a trança de 4 fios.
E aí eu peguei o pedacinho que sobrou, que era grandão, eu fiz essa florzinha aqui, ó. Né? Só colando. Então eu fiz esse detalhe, ó. Essa aqui já, gente, essa bandejinha aqui, originalmente ela tinha uma pintura não, ela era marronzinha mais escura um pouco e ela tinha decupagem aqui, eu não me lembro nem qual é o desenho. Aí quando eu mudei pra casa aqui, ela tava tão feia que eu coloquei um contact que é igual a da prateleira dos talheres ali que eu fico pendurado do lado do fogão, é o mesmo contact. E ela ficava ali em cima da prateleira com óleo, vinagre, azeite, temperinhos. Só que com o tempo ali em cima do fogão, isso aqui ficou gordura pura. E quando eu fui reformar isso aqui, eu tirei todo o contact, mas, meu filho, tive que passar. Eu passei álcool, vi que querosene também ajuda, eu tirei assim. E aí eu tirei que eu pude de gordura, quando secou bem, deixei no sol, lavei, tive que lavar, né? Aí eu disse, mas você lavou, não deve. Gente, eu tava com sol tão forte na minha janela que eu deixava ele secar na janela, deixei secar. Depois eu lixei com uma lixa grossa para tirar todos o que tava ainda assim ruim, né? E as imperfeições. E depois uma lixa fina. Depois de lixado, passei esse prime branco e depois pintei, né, com a tinta e ficou bem bonitinho, né? Falta passar um vernizinho aqui, porque isso aqui no caso é um fio de juta, tá? Então, ela com o tempo pode, sei lá, grudar alguma coisa, enfim, de qualquer forma eu vou passar um vernizinho, porque ela fica, eu cortei os fiapos, uma vira e mexe, fica com o fiapo. E aqui eu vou ser o meu galheteiro, quem não sabe o que é galheteiro, é aquela bandejinha de tempero. Então eu vou botar os temperos aqui, tá? Os temperos pra botar a mesa, por exemplo, né? E vai ficar ali no móvel, eu não sei como é que eu vou organizar os temperos, mas vai colocar tempero, mas eu não vou botar azeite, mais nada disso, pra não ficar escorrendo e ficar ruim. Então eu vou botar os temperos secos, os potinhos ali, que tem uns potinhos meus lá que não tem o porta-tempero, então eu vou botar aqui, vou organizar aqui. E desculpa, gente, eu esqueço de olhar mais pra minha esquerda, que é a câmera do celular, aí eu fico olhando pra frente, fica parecendo que eu tô pro lado. Então vocês me perdoem, eu esqueço, ainda tô me acostumando com isso, né? Porque o avatar só captura a tela. Então hoje vocês vão ver eu então transformar isso aqui e eu vou mostrar então como é que eu faço. Tá batendo um sol aqui na minha janela, que agora é o final da tarde, e aí eu fechei o blackout, né? Então tá assim, tem estourando algumas claridades aqui, né? Mas enfim, eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês. Se vocês soubessem a gambiarra que eu fiz pra botar o celular nessa altura. Então é o seguinte, no próximo bloco nós vamos começar a preparar a peça. Só que ela tem tempinho de secagem. Depois que eu passar o prime, eu vou começar passando por dentro, depois por fora. Eu tenho que esperar um tempo de pelo menos 15 a 20 minutos. Então vai ser por etapas, tá? Eu já vou mostrar, por exemplo, só pintando uma das etapas, depois eu vou mostrar como é que ficou com o prime o resultado. Então a gente vai primeiro passar o prime. Eu vou mudar aqui a posição da câmera, né, para eu poder mostrar para vocês aqui, né, porque eu tive que, ó, eu tô falando com vocês e já tirando as coisas aqui, que eu fiz uma gambiarra, e aqui embaixo eu tenho um banco, eu vou tirar a gambiarra que eu fiz, para poder mostrar para vocês. Então vamos lá, vocês vão ver aqui, tentar posicionar a câmera, né, assim, ó, para vocês poderem ver. Então, o primeiro passo que eu faço é pegar um pincel macio, no meu caso aqui, e pegar um pouco de água para limpar o pincel. Bom, peguei a água aqui, deixa eu botar aqui do lado. Eu protegi a minha mesa, vocês lembram, né, que eu botei pegar o prime aqui, dar uma sacudida, né, porque ele é a base de água, então é sempre bom agitar antes de usar. E aqui, vocês sabem, eu botei o vinil na mesa, eu botei uma toalhinha, ó, para poder proteger a minha mesa, ó. Vou mostrar aqui para vocês, né. Essa toalha é aquelas impermeáveis, então vocês não vão ver minha cara agora, mas ó. Nossa, ó, pra abrir isso aqui tá um horror. E eu tive que cortar aqui. Tá durinho, mas eu cheguei a limpar. Então, olha, gente. O pra mim tá até... Peraí, deixa eu sacudir. E eu tenho também um potinho aqui de auxílio. Esse pincel é uma brochinha, né? É uma brochinha. Deixa eu ver qual que é mais macio. Esse aqui é mais macio.
E aí eu vou pegar um pincel macio e vou direto na tinta mesmo, tá? Às vezes eu coloco ela assim dentro de um potinho, mas eu vou botar direto aqui. Eu vou ver aqui, ó. E vou fazer a primeira parte. Vou fazer a primeira parte fora, que aí eu seguro aqui. Então, ó, é simples, é só passar um primer na peça aqui de metal. E assim, você não tem rolinho? Tenho, mas acontece que certas coisas eu faço com pincel. É só pra dar uma preparação para que a tinta pegue nesse metal, né? Porque é um estilo, é esmaltado, né? Então, se eu passar tinta direto, pode não ficar muito boa, né? Eu gosto de passar o prime, até porque o prime, ele ajuda... Isso aqui não enferruja, senão já estaria enferrujado. O prime, ele ajuda também a proteger a peça de qualquer dano da natureza. No caso, se ele tiver a possibilidade de enferrujar aqui a parte de baixo, por exemplo, ele não vai enferrujar, né? Pode até enferrujar com o tempo, muitos anos, como aconteceu quando eu pintei umas latas, né? Aí ficou guardada e o lugar não tinha um lugar para prender direito, para conservar. E o prime, gente, ele seca muito rápido, porque ele é a base de água. Porém, para eu poder passar a tinta, eu tenho que deixar ele secar bem. Então eu vou deixar ele secar essa parte aqui, né, de fora, e depois que secar bem, gente, eu vou pintar aqui, ó. Como eu não consegui tirar, até falei com o marido, mas não tem ferramenta aqui para tirar. Ah, pode tirar com isso, mas deixa. Se vocês quiserem pendurar um dia, fazer uma decoração de pendurar, também já dá. É só botar alguma coisa aqui. Então eu vou pintar todinho, ó, passando um pincel assim por dentro, ó. Só para pegar um pouco do prime, né? E, ó, e vamos pintando, tirando, ó. Ele não vai ficar liso, tá? O prime, ele fica assim. Por isso que eu falo, não vou passar o rolinho, que eu até gosto dessa rusticidade de marca de pincel. Eu gosto. Tem gente que não gosta, acha feio. Eu gosto, eu acho que fica uma coisa rústica. Bom, já fiz aqui essa parte, mas quando eu voltar, eu já vou estar com os dois lados já passados o primer e seco. Então a gente se encontra daqui a pouco no próximo bloco. Bom, pessoal, então tá aqui, ó. Como eu falei pra vocês, passei o primer do lado de dentro, reforcei aqui um pouquinho nas laterais. Já tá seco. Tem uns pedacinhos, às vezes, que dá uma espalhadinha, mas isso é normal, não tem problema. Não precisa passar de novo se não quiser. E eu tive que fazer uma coisa. O meu potinho do primer, quando vocês viram abrindo no início do vídeo, ele tava cortadinho e tava machucando minha mão. E ele tava muito grosso. E eu tinha que diluir na água. Aí eu acabei trocando para esse pote, né? Tá aqui, primer. E eu tinha colocado um pote menor, de transbordou, fez uma bagunça. Mas enfim, aí eu arrumei tudo aqui e voltei aqui para vocês. Então, coloquei aqui, já coloquei um pouco mais de água para ele ficar um pouco mais fluido. E é bom que o pincelzinho aqui entra bem legal. E é mais fácil de abrir também. E eu tenho que só me atentar. Fez uma espuminha, né? Vou me atentar mais, ó. Vou secar aqui, porque eu vou passar só um pouquinho daquela falha. E eu tenho que me atentar a uma coisa. Quando eu for usar esse primer, ele agora tá meio aguadinho, né? Porque eu deixei ele bem fluidinho. Né? Então agora eu vou fazer aqui, ó. Vocês estão vendo? São uns detalhezinhos, ó. E seca bem rápido. E essa parte aqui, como eu perdi a grossura dele, depois eu vou comprar outro e misturo, se for o caso. Então tá vendo que não tá pegando? É porque eu realmente eu botei, acho que água demais. Então, mas pelo menos já fica um pouco de primer aqui, ó. Mesmo que ele não fique, já vai, então daqui a pouco, né, ele vai secar. E aí é o seguinte, realmente eu acabei botando um pouco de água a mais, porém eu vou ter que comprar um outro primer, aí eu vou fazendo temperando, né, a água de acordo com o que eu preciso. Então eu passei aqui, ó, para limpar meio que o pincel nessas falhinhas. Vou fechar aqui já, não vou usar mais o primer. E é o seguinte, gente, eu tava falando pra vocês que eu ia pintar de branco, mas é o seguinte, quando passo o primer, a tinta tem boa cobertura, ela tem é super cobertura a tinta, né? Então eu não vou pintar ela de branco, eu já vou pintar direto ela no ocre, para que a gente faça, agilize o trabalho.
Então, ó, dou sempre uma sacudidinha, né, na tinta. Todas essas tintas PVA, principalmente, tá? É tinta PVA. Essa marca aqui, gente, não tá me patrocinando. Se quiser me patrocinar, mas eu mexo com pouca pintura. Isso aqui é uma marca famosa para os artesãos. Tem outras marcas, mas não tô fazendo propaganda, não. Então, não é pub, tá? A Clex quer patrocinar? Eu falo as coisas que eu preciso. Se quiser mudar todas, e preferência esse potão de 100 ml, né? Que aí dura mais. Mas se quiser mandar o de 250 também, que é esse aqui, fico feliz. Eu vou pintar então direto. Mas vocês viram que eu acabei de fazer Acabou que caiu mais, ó. Aqui, ó. Mas não tem problema, pelo menos tá um resíduozinho. E é isso, gente. Eu vou pintar e vou voltar aqui com ela já toda pintadinha e seca. E a tinta PVA também seca rápido, tá? Então, eu vou ter que esperar, aí nesse caso eu vou ter que esperar pelo menos uma meia horinha. Então, daqui uma hora que isso aqui vai estar pintado, para ver se precisa de passar uma segunda demão. Geralmente eu passo 2 demãos, que é né? E depois, para finalizar, eu vou passar, vou ter que fazer de um dia e no outro dia terminar, que é o verniz, tá? O verniz, então, eu vou passar primeiro quando terminar na parte de dentro. Aí no dia seguinte eu vou passar o verniz do lado de fora. Só que é o seguinte, para vocês é só um pequeno corte, que eu já vou mostrar o resultado quando tiver, né, o passo a passo, e quando tiver pronto, totalmente pronto, eu vou mostrar o resultado para vocês no final do vídeo. Então, gente, é isso. Eu vou agora fazer o processo de pintura e a gente volta daqui a pouquinho. Para vocês é só um corte. Bom, pessoal, então aqui, ó, o resultado da pintura, tá? Ainda tá assim, parecendo essas manchinhas, porque ela tá meio úmida ainda, mas olha a parte de baixo. 2 demãos e ela ficou bem, né, a cobertura bem feita. E aqui ainda tá parecendo essas manchinhas, porque ela tá secando, que eu pintei agora há pouco. Eu vou ter que fazer esse vídeo em 2 dias, já tá à noite aqui já. E aí é só para vocês verem como é que foi toda pintada. Já uma diferença bem grande, né? E aí, quando secar essa tinta, vai ser o processo de colocar o contact aqui dentro, só para ficar uma decoraçãozinha. E depois, assim que eu botar o contact, eu vou passar o verniz para que ela possa manter, né, essa tinta sem descascar, proteger, né? Lembrando que isso aqui, mesmo com verniz, eu nunca vou lavar. Quando eu tava sem pintura e ficava poeirado, eu lavava. Agora não, agora a limpeza vai ser com um paninho seco, né? Só para tirar o pó mesmo. Então, gente, no próximo take eu vou mostrar já ela pronta, tá bom? Então, aguarda aí, que pra mim eu tô gravando em 2 dias, mas pra vocês é aquele cortezinho, né? Bem rápido do bloco aí. Então é isso aí, gente. Então, o próximo take, vocês vão ver a finalização dessa peça. Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui à reforma dessa frigideira que eu tô customizando. Então, hoje, ó, já é outro dia. Eu coloquei, então, aqui o contact. Eu peguei uma cuia minha para poder ver se cabia aqui. Fiz o molde, né? Cortei o contact. Isso aqui, vocês estão vendo aqui, eu botei uma fita crepe, mas assim, vários pedacinhos para fazer esse espaço, porque eu vou pintar aqui, ó. Vou fazer uma rebarba com essa tinta marrom aqui. E aí eu vou colocar aqui nesse espacinho, botei a fita crepe para ela ficar bonitinha. Pode, às vezes, ficar até um pouquinho irregular, mas eu tentei colocar o máximo, né? Medir aqui o espaço. Então, eu vou fazer essa pintura. E depois que eu fizer essa pintura, eu vou ver se eu vou decorar mais alguma coisa aqui por dentro. E aí, quando eu finalizar a decoração, aí é que eu vou passar o verniz. Então, hoje é só isso aqui. E aí eu volto aqui no próximo take, mostrando como ficou depois que a gente tirar a fita crepe e tiver pintadinha. Eu tô usando, inclusive, um pincel, vou usar esse pincelzinho aqui, ó, que é fininho, com essa tinta aqui de PVA, essa cor é marrom mesmo, marrom normal, porque tem vários tons de marrom hoje, né? Então eu vou usar essa tinta, então eu vou pintar aqui, ou então eu vou usar um pincel chanfrado que eu tenho. Que é pincel chanfrado? É aquele que é meio de lado. O meu tá até meio amassadinho, ó.
Ele tá até amassadinho aqui. Aí, de repente, o chanfrado é melhor, porque aí eu faço aqui, ó, os cantinhos e ele é mais... Eu vou usar esse chanfrado, então, gente. Esse aqui, se for o caso, eu faço acabamento, mas eu vou fazer com chanfrado. Então, o próximo take já vai estar pintado. Bom, pessoal, então tá aqui, ó, o resultado do que eu fiz. Coloquei a fita crepe, quando eu tirei a fita crepe, deu umas pequenas falhinhas pontiagudas, eu peguei a tinta ocre e fui fazendo o acabamento, né? Para ela ficar o mais redonda possível. Claro que uma coisa manual, alguns pontos vão ficar meio assim. Eu não tenho stencil, eu não tinha como fazer de outra forma, mas já ficou bom, né? Se fosse para um cliente, talvez eu arrumaria um stencil, faria alguma coisa, mas é o seguinte, artesanato manual, ela não tem uma perfeição, ela tem sempre uma falhinha ou outra. Cabe, no caso, ao artesão tentar ajustar o máximo possível, mas manualmente, para ficar uma coisa rústica. E aí eu coloquei aqui, eu gostei do resultado, tá secando aqui a tinta, né? E o próximo passo é passar o verniz. Eu tava vendo se eu acho que eu tinha uns adesivinhos, eu tava pensando em botar uns adesivinhos aqui, mas eu não sei onde estão esses adesivinhos. Eu vou ver se eu acho. Se eu achar, eu vou colocar, e aí eu mostro o resultado final. Por enquanto é isso aqui. Aí eu passo o verniz, aí quando eu for mostrar pra vocês, já vai ser a peça pronta. Então vocês vão ver se eu achei os adesivos que eu tava falando ou não. Não sei se é de desenho, mas pode ser até umas bolinhas mesmo, só para dar um up, né? É isso aí. Então, o próximo take já é a finalização da peça, já é a peça finalizada na realidade. Olá, pessoal! Vamos aqui à finalização desse vídeo, já mostrando a peça pronta e essa aqui que eu finalizei, que estava esperando, né, o tempo. Bom, fiz a pintura como mostrei para vocês, passei o verniz por dentro. O verniz eu passo assim, colando na beirada da onde está o contact, ou se você botar um adesivo, nessas beiradinhas aqui, ó. Para quando o verniz pegar aqui, ele deixar a beiradinha bem coladinha, para não correr o risco de soltar. Então, passei verniz da parte de dentro toda, né? Aqui só em volta. E passei o verniz aqui embaixo, vocês podem ver, se vocês forem comparar, que tá mais brilhoso, né? Passei inclusive aqui o verniz também, né? Então, a peça está pronta, já pronta para usar. E essa peça que eu tinha mostrado para vocês foi só o verniz, que eu passei toda aqui por dentro também, passei tudo, ó. Passei embaixo, passei por fora e passei aqui em cima, né? Para poder segurar os fiapinhos. Os fiapinhos, né? Ai, gente, desculpa, deixa eu passei aqui por fora de novo. Por dentro, nas beiradinhas aqui, só para colar. Na alcinha aqui toda. E passei aqui, ó. Nessa parte toda aqui. Pra quê? Por causa dos fiapinhos. Ó, passei toda ela. Chega a tá até brilhando, ó, contra a luz. Né? Então agora, se tiver algum fiapinho, eu venho aqui, se tiver algum, né? Eu vou pegar o fiapinho e cortar com a tesourinha. Então as minhas duas peças estão aqui prontas para usar na cozinha. Então aqui ela virou uma bandejinha onde eu costumo colocar limão, alho, vai ficar aqui. E aqui vai ser o meu galeteiro, meu porta-temperinhos, aquele tempero do dia a dia, para facilitar, né? Ou se eu for levar à mesa, eu pego, né, passo um paninho e coloco na mesa na hora de servir. Bom, detalhe, esse verniz eu botei um pouquinho aqui, ó, nesse potinho, eu botei assim, verniz potente, porque esse verniz, gente, na realidade é o verniz que foi passado do lado de fora da minha parede, lá, né, pra poder, por causa do cimento C3, colocamos para umidade. Então é um verniz impermeabilizante de parede. Então, ou seja, isso aqui, se eu quiser lavar na pia com a esponja macia, eu posso. Mas eu não tenho necessidade de lavar nada nisso aqui. Eu uso um outro produtinho, uma misturinha que eu faço, que limpa e higieniza, né? E é só borrifar e passar um paninho seco. Pronto, vai estar limpo, certo? E ele vai pegar mais a poeira, porque vai ficar na minha mesinha ali, na minha bancada. Então, gente, agradeço vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da Agatha na RL, mostrando meus dotes artesanais.
E eu vou ter muitos vídeos de artesanato aqui, receitinha, como eu falei no primeiro vídeo apresentando o quadro, tá bom? Então, gente, eu fico por aqui. Beijos e miau!